Eu lembro daquele dia como se tivesse acontecido ontem. Era uma tarde comum em Santiago, o tipo de dia em que ninguém espera que nada mude. E justamente por isso, as coisas mudam. Christian Carvalho, o homem que todos viam como um exemplo de sucesso, voltou para casa mais cedo e ninguém ali estava preparado para isso. Eu trabalhava há anos naquela casa e juro que nunca tinha visto aquele portão abrir antes das 7 da noite. Ele sempre chegava cansado, direto para o escritório, com o celular colado na orelha. Mas naquele dia, sem aviso, ele entrou com o blazer ainda nos ombros e o olhar meio perdido, como se algo dentro dele já estivesse diferente, mesmo que ele ainda não soubesse disso. Quando abriu a porta da sala, a cena que encontrou quebrou qualquer imagem que ele tinha de controle. Léo, o menininho de 4 anos, estava no chão, apoiado nas muletas, rindo enquanto tentava empurrar um pano de limpeza. E ali do lado dele, com um sorriso paciente, estava Bruna, a empregada nova. O chão, ainda molhado, refletia a luz do fim da tarde e dava para ver o esforço do pequeno em cada movimento. Christian ficou parado, sem saber se falava ou observava. Foi um daqueles momentos em que o silêncio parece mais forte que qualquer som. Ele viu o filho tentar dar 2 passos, cair de leve e rir, e Bruna, em vez de correr para pegá-lo, só disse baixinho: "De novo, Léo, você consegue." Christian não disse nada por alguns segundos. Eu estava na cozinha e vi tudo pela fresta da porta. Aquele homem, que normalmente parecia feito de pedra, estava completamente imóvel, como se tentasse entender o que estava vendo. Ele olhava para Bruna e para o filho, como quem percebe que perdeu algo precioso sem saber quando. Bruna, envergonhada, tentou se levantar e pedir desculpas, achando que seria repreendida. Mas Léo se adiantou, com o jeito inocente de quem não tem medo de falar o que sente. Disse que ela o ajudava todos os dias, que tinha aprendido a fazer exercícios de força com ela e que um dia, ainda, iria correr. Christian piscou devagar, meio sem reação, e só respondeu com um aceno. Dava para ver que ele estava engolindo algo que não sabia nomear. Talvez arrependimento, talvez admiração, talvez os dois. Mais tarde, enquanto Bruna guardava os produtos de limpeza, eu vi Christian sentado no sofá, observando o filho brincar com as muletas no tapete. Ele não mexia no celular, não falava com ninguém, só olhava. Era como se finalmente enxergasse o próprio filho pela primeira vez. Quando Bruna passou pela sala, ele perguntou baixinho há quanto tempo ela fazia aquilo, ajudar Léo nos exercícios. Ela respondeu com simplicidade, dizendo que não sabia se estava certo, mas que achava que ele precisava acreditar que podia se levantar sozinho. E foi nessa hora que eu percebi, algo dentro de Christian se quebrou e, ao mesmo tempo, começou a se reconstruir. Na manhã seguinte, algo estava diferente. Christian desceu para a cozinha antes de todo mundo, coisa que ninguém via acontecer. O relógio mal marcava 7 horas quando ele apareceu, de camiseta simples e sem o costumeiro perfume caro. Bruna quase deixou cair a jarra de suco quando o viu ali. Ele apenas perguntou se Léo já estava acordado. Pouco tempo depois, subiu as escadas e ficou parado na porta do quarto do menino. Léo estava sentado na cama, tentando alcançar as muletas, e quando viu o pai, deu um sorriso tímido, surpreso. Christian se aproximou devagar, pegou as muletas e, sem saber direito o que fazer, perguntou se podia ajudar. Foi um gesto pequeno, mas para quem conhecia aquele homem, era como ver uma parede ruir de dentro para fora. Durante os exercícios, Christian se sentou ao lado de Bruna e observou cada movimento do filho. Ela explicava o que estavam fazendo, o porquê de cada passo, e ele ouvia com uma atenção que eu nunca tinha visto antes. Às vezes, sorria. Outras, ficava quieto, com o olhar pesado. Quando Léo conseguia se equilibrar por alguns segundos, os olhos de Christian brilhavam. Não de orgulho frio, como quando fechava um contrato, mas de algo novo, quase infantil.
Era como se ele tivesse esquecido o mundo lá fora. E pela primeira vez, o silêncio daquela casa não parecia vazio. Depois daquele dia, a rotina da casa virou outra coisa. Christian começou a cancelar compromissos, algo impensável para quem vivia com o celular colado na mão. Ele dizia que precisava acompanhar uma sessão importante, e ninguém no escritório entendia. Mas quem via sabia que o importante não era o negócio. Era Léo, tentando dar passos cada vez mais firmes com o apoio de Bruna. Eu observava do corredor e o clima da casa parecia outro. Até o ar parecia mais leve, sabe? Bruna sorria mais, o menino ria alto e até o cachorro que vivia escondido voltou a circular pelos cômodos. Isabel, por outro lado, demorou a entender. Ela achava que era só uma fase, um capricho do marido tentando bancar o pai do ano. Mas quanto mais o tempo passava, mais aquele capricho se tornava a nova realidade. Numa das manhãs, Christian chegou a colocar um tapete antiderrapante na sala para ajudar nos exercícios. Eu lembro de ter visto ele mesmo instalando, suando, sem chamar ninguém para fazer por ele. E olha que antes ele mal tocava numa vassoura. Bruna ficou sem palavras. Léo então estava radiante. A cada passo gritava: "Pai, olha!" E Christian olhava de verdade, não fingia. Era bonito de ver, mas também meio dolorido, porque dava para notar o peso de tudo que ele tinha perdido por não estar ali antes. A casa, antes, fria e silenciosa, começou a ganhar sons de vida. E de repente, Vitacura parecia menos distante de um lar e mais parecida com uma família. Na manhã seguinte, algo estava diferente. Christian desceu para a cozinha antes de todo mundo, coisa que ninguém via acontecer. O relógio mal marcava 7 horas quando ele apareceu, de camiseta simples e sem o costumeiro perfume caro. Bruna quase deixou cair a jarra de suco quando o viu ali. Ele apenas perguntou se Léo já estava acordado. Pouco tempo depois, subiu as escadas e ficou parado na porta do quarto do menino. Léo estava sentado na cama, tentando alcançar as muletas, e quando viu o pai, deu um sorriso tímido, surpreso. Christian se aproximou devagar, pegou as muletas e, sem saber direito o que fazer, perguntou se podia ajudar. Foi um gesto pequeno, mas para quem conhecia aquele homem, era como ver uma parede ruir de dentro para fora. Durante os exercícios, Christian se sentou ao lado de Bruna e observou cada movimento do filho. Ela explicava o que estavam fazendo, o porquê de cada passo, e ele ouvia com uma atenção que eu nunca tinha visto antes. Às vezes sorria, outras ficava quieto, com o olhar pesado. Quando Léo conseguia se equilibrar por alguns segundos, os olhos de Christian brilhavam. Não de orgulho frio, como quando fechava um contrato, mas de algo novo, quase infantil. Era como se ele tivesse esquecido o mundo lá fora. E pela primeira vez, o silêncio daquela casa não parecia vazio. Com o passar das semanas, Christian parecia outro homem. Eu o via chegar perto da hora do almoço, sem gravata, com a expressão cansada, mas tranquila. Às vezes, ficava na varanda tomando café, enquanto Bruna e Léo faziam os exercícios no jardim. Ele observava tudo em silêncio, e dava para ver no olhar dele uma mistura de admiração e vergonha. Era o tipo de sentimento que não se confessa, mas que muda o jeito de existir. Bruna, por sua vez, continuava simples, com aquele jeito calmo e firme, nunca passando dos limites, mas sempre presente. Ela tratava Christian com respeito, mas também com uma naturalidade que ninguém mais naquela casa tinha coragem de ter. Era como se ela tivesse tirado dele a armadura, sem precisar dizer uma palavra. Isabel começou a notar a mudança. No começo, ela achava bonito ver o filho mais feliz, mas aos poucos começou a se incomodar com a proximidade entre o marido e a funcionária. Eu percebia o olhar dela nas horas de refeição, o incômodo disfarçado em sorrisos educados. Mas o curioso é que Christian não parecia perceber, ou talvez percebesse e escolhesse não se importar.
O foco dele era outro agora. Quando Léo conseguia dar 3 passos seguidos, Christian vibrava como uma criança, batia palmas, chamava Isabel para ver. E ainda que de forma relutante, ela ia. No fundo, eu acho que ela também começou a sentir falta de estar naquele círculo de afeto que ela mesma havia deixado esfriar. Mais alguns dias se passaram e eu comecei a perceber como Bruna e Léo estavam se tornando o centro de tudo naquela casa. O menino, antes tímido e inseguro, agora sorria até quando caía. E Christian, aquele homem que vivia de relatórios e reuniões, parecia aprender a respirar de novo. Às vezes, ele se sentava no chão com eles, tentando acompanhar os exercícios, e acabava rindo quando o menino corrigia seus movimentos. Era algo tão simples, mas tão fora do que qualquer um esperaria dele, que até os funcionários comentavam em voz baixa, sem acreditar. Bruna, sempre serena, seguia ensinando, sem fazer alarde. Ela parecia ter entendido o que aquela casa precisava, menos luxo, mais presença. Mas nem tudo foi aceito de imediato. Um dia, ouvi uma conversa de Isabel com uma amiga no jardim. A amiga, com aquele tom venenoso típico de quem se acha melhor, insinuou que Bruna estava se aproveitando da situação. Isabel não respondeu na hora, mas ficou visivelmente mexida. À noite, ela comentou com Christian, que apenas disse que Bruna estava ajudando o filho. E ponto. Foi a primeira vez que ele defendeu alguém com tanta firmeza, e isso mexeu com todo mundo. A casa, que antes vivia cheia de silêncio e aparências, agora tinha um clima de tensão, mas também de verdade. Era como se tudo que estava escondido começasse a vir à tona, e ninguém soubesse muito bem como lidar com aquilo. No dia seguinte, Isabel saiu cedo e Christian ficou em casa. Ele parecia preocupado, andava de um lado para o outro, como se procurasse uma desculpa para conversar com Bruna. Quando finalmente encontrou coragem, a Iti chamou na sala e agradeceu pelo que ela vinha fazendo por Léo. Falou de um jeito meio desajeitado, como quem não está acostumado a falar de sentimentos. Disse que queria oficializar o trabalho dela como acompanhante terapêutica, pagar um curso técnico, dar estabilidade. Bruna ficou sem saber o que responder. Eu lembro do olhar dela, misto de surpresa e alívio. Não era sobre o dinheiro, era sobre o reconhecimento. E naquele instante, algo silencioso mudou de vez entre eles. O respeito virou admiração, e a admiração virou algo ainda mais forte, mesmo que nenhum dos dois soubesse explicar o que era. Os dias seguintes foram tranquilos, mas cheios de pequenas transformações. Christian começou a participar das refeições, a ouvir Léo falar sobre desenhos e brincadeiras. Bruna, mais confiante, falava com ele como igual, sugeria exercícios novos, lia artigos na internet sobre reabilitação. Às vezes, pegava o carro da casa para buscar materiais para o menino e Christian insistia em acompanhá-la. Não era mais aquele patrão distante, era um homem tentando entender um mundo que ele nunca tinha conhecido. A cada passo que Léo dava, parecia que o próprio Christian aprendia a andar também, só que de outro jeito, mais humano, mais presente. Com o tempo, as mudanças começaram a refletir até fora da casa. Christian, que antes vivia cercado de sócios e compromissos, passou a faltar em eventos, e muita gente começou a comentar. Diziam que ele estava perdendo o foco, mas quem via de perto sabia que ele finalmente tinha encontrado um. O homem que antes não lembrava o nome dos funcionários, agora conversava com todos, perguntava sobre suas famílias. Era estranho e bonito ao mesmo tempo. Bruna, por outro lado, mantinha os pés no chão. Mesmo com o novo cargo e o salário melhor, continuava sendo a primeira a chegar e a última a sair. Ela cuidava de Léo com o mesmo carinho de sempre, sem esperar aplausos. E quanto mais a rotina se ajeitava, mais nítido ficava que o que os unia não era trabalho, era algo que nem eles mesmos sabiam explicar.
Isabel, embora ainda desconfiada, começou a amolecer. Ela não era uma má pessoa, só tinha se perdido no meio das aparências. Um dia, cheguei a ver ela e Bruna tomando café juntas, conversando sobre o tratamento de Léo. Foi rápido, mas foi um começo. Christian observava de longe, sem interferir, como se entendesse que algumas pontes precisavam ser reconstruídas devagar. Léo, por sua vez, estava cada vez mais forte. Já conseguia andar alguns metros sem apoio e fazia questão de mostrar isso para todo mundo. A alegria dele era contagiante e até quem não acreditava muito em mudança começou a se render. Teve um dia específico que ficou marcado para todo mundo. Era um sábado de sol e Christian tinha prometido ajudar Léo a treinar no jardim. Bruna montou um circuito simples, com cones coloridos e cordas, e o menino estava empolgado. Quando ele conseguiu atravessar o percurso inteiro, cambaleando, mas sem cair, Christian largou o celular no gramado e correu para abraçá-lo. Eu vi aquele abraço e senti um nó na garganta. Não era só o pai e o filho. Era como se duas versões do mesmo homem se encontrassem ali. O Christian frio de antes e o novo, cheio de arrependimento e ternura. Bruna ficou parada, com os olhos marejados, tentando esconder o choro. E naquele instante, sem precisar dizer nada, todos nós sabíamos que a vida daquela família tinha mudado de vez. Depois disso, as coisas pareceram se encaixar naturalmente. Christian passou a convidar Bruna para participar das decisões sobre o tratamento, pedindo opinião sobre aparelhos, horários, até alimentação. Isabel começou a se envolver mais também, talvez movida pelo amor do filho, ou pela vergonha de ver a dedicação de uma mulher que tinha bem menos e ainda assim dava tudo de si. Aos poucos, o que era distância virou convivência, e o que era rotina virou propósito. A casa de Vitacura, antes tão cheia de luxo e vazia de vida, agora tinha risadas ecoando pelos corredores. E, sinceramente, acho que nenhum de nós ali conseguia acreditar que tudo aquilo tinha começado num simples final de tarde, com um pano de chão e um menino tentando se equilibrar. Algumas semanas depois, um empresário rival tentou contratar Bruna. A proposta era absurda: salário alto, benefícios, casa mobiliada. Ela ficou dividida, e eu entendi o porquê. A mãe dela estava doente e o irmão precisava de cuidados. Quando me contou, parecia aflita, com medo de parecer ingrata. Christian soube no mesmo dia. Lembro de tê-lo visto saindo do escritório com uma expressão séria, mas não brava. Parecia mais ferido. À noite, ele chamou Bruna para conversar, e a forma como ele falou foi diferente de tudo. Disse que entendia se ela quisesse ir, que ela merecia crescer, mas que para ele e para Léo seria uma perda irreparável. Bruna chorou, e Christian ficou ali parado, sem tentar convencê-la, só deixando claro o quanto ela era importante. E foi justamente isso que a fez decidir ficar. No dia seguinte, Christian fez algo que ninguém esperava. Reuniu toda a equipe da casa e anunciou que Bruna teria um novo contrato, com salário igual ao que lhe ofereceram. E mais, ele se comprometeu a ajudar a família dela, cobrindo o tratamento da mãe e custeando os estudos do irmão. Eu juro que nunca tinha visto uma cena assim ali. Bruna ficou sem reação. Léo pulou no colo dela. E até Isabel, que assistia de longe, aplaudiu. Foi o momento em que todos entenderam que aquilo não era só sobre generosidade, era sobre retribuição. Christian finalmente tinha aprendido a usar o poder e o dinheiro para consertar o que o tempo e o ego tinham quebrado. Depois desse episódio, a relação entre todos se fortaleceu de um jeito que era difícil colocar em palavras. Bruna passou a ser tratada como parte da família e não apenas como funcionária. Christian fazia questão de incluir o nome dela em tudo o que envolvia Léo. Consultas, eventos, até pequenas comemorações. Eu percebia que Isabel, aos poucos, também começou a enxergá-la de outro modo.
Um dia, vi as duas rindo juntas na cozinha, comentando sobre uma receita que deu errado. Parecia algo banal, mas quem conhecia o histórico daquela casa sabia que aquilo era enorme. Léo, por sua vez, estava mais confiante do que nunca. Já conseguia andar sem apoio por minutos e adorava mostrar o progresso. O orgulho no rosto de Bruna e Christian era o mesmo. Aquele brilho silencioso de quem viu o impossível acontecer. O tempo passou rápido. Christian fundou o Centro Renascer, um espaço de terapia infantil inspirado em tudo o que viveu com o filho. Bruna aceitou o convite para ser a diretora terapêutica, já formada e cheia de planos. Eu estive lá no dia da inauguração. Crianças rindo, famílias inteiras emocionadas. Christian fez um discurso simples, mas sincero. Disse que o centro nasceu de um lar que precisou aprender a se curar antes de ajudar outros. Quando ele agradeceu a Bruna publicamente, ela chorou e a plateia inteira se levantou para aplaudir. E lá no meio da multidão, Léo, já sem muletas, olhava para ela com o mesmo amor de sempre, como quem sabe que deve cada passo que dá a alguém que nunca deixou de acreditar. Na formatura de Léo, alguns anos depois, o clima era impossível de descrever. A escola inteira sabia da história dele. O menino que nasceu com dificuldade para andar e que agora cruzava o pátio sem apoio, com o diploma nas mãos e um sorriso que parecia iluminar tudo. Christian e Isabel estavam sentados na primeira fila, emocionados, e Bruna, mais discreta, ficou um pouco atrás, tentando se misturar entre os convidados. Mas quando o diretor chamou Léo ao palco e ele pegou o microfone, o que veio a seguir fez todo mundo chorar. Com a voz trêmula, ele agradeceu aos pais, mas depois olhou diretamente para Bruna e disse: "E também para minha tia Bruna, que acreditou em mim antes de eu mesmo acreditar." O auditório inteiro aplaudiu de pé. Ela chorava, Christian chorava, e até quem não conhecia a história se emocionou. Depois da cerimônia, Léo correu até ela, literalmente correu, e a abraçou com força. Ninguém disse nada, mas foi o tipo de momento que dispensa palavras. Christian chegou perto, colocou a mão no ombro dela e apenas sorriu. Não era mais o patrão agradecendo a funcionária. Era um homem grato a quem o ensinou a ser pai, marido e ser humano. Mais tarde, naquela noite, todos jantaram juntos, e eu lembro de pensar que, de alguma forma, aquela casa tinha virado um símbolo de recomeço. Hoje, quando passo pelo portão do Centro Renascer e vejo crianças brincando, penso em como tudo começou. Um dia qualquer, uma tarde comum, um pano de chão e um menino com vontade de levantar. Às vezes, as maiores transformações nascem assim, pequenas, silenciosas, mas fortes o bastante para mudar o rumo de uma vida inteira.